Se você tiver com a sua Bíblia, tiver aí acessível para você acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar uma palavra aqui que está em Salmo capítulo 34. Eu ouvi essa palavra hoje, então, na verdade, vou reproduzir algo que eu ouvi e que para mim foi muito forte, né? Um versículo pequeno, mas que é muito forte, que foi de um impacto, né? Na minha vida, no meu coração naquele momento. E já tem alguns dias que eu quero vir aqui compartilhar uma palavra, então eu senti mesmo assim que talvez, né, hoje poderia ser esse momento. Então vamos lá. Em Salmo capítulo 34. Então, se você quiser ouvir novamente depois, ou se você quiser compartilhar com alguém, então você depois vai lá no YouTube, Reisla Moraes no YouTube, porque eu vou deixar ela salva no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Salmo capítulo 34, versículo 5. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Então, eu quero compartilhar aqui quão forte é essa palavra, né? Então, eu sou um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Quanto nós temos vivido aflições, né, nesses tempos? Então, quantas pessoas que você conversa, que está ali à sua volta, né? Nós mesmos passamos por aflições. Quando a gente conversa com alguma pessoa, a gente logo já percebe que ela tem vivido algum tipo de aflição também, porque a própria palavra do Senhor deixou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Mas a questão é que muitas vezes a gente tem passado, vivido as aflições e temos esquecido da outra parte em que o Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes a gente quer prova, a gente quer ouvir, a gente quer sentir, né? Para ter certeza de que Deus está conosco. Mas não é necessário, porque a palavra do Senhor basta. E a palavra dele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, e aqui reforça, né, esse outro versículo, porque aqui diz, né, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Então, o que é o segredo? Estar perto do Senhor. Está perto de Deus, porque quando eu estou perto, aqui fala que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem e os protege do perigo. É assim como uma criança, quando ela sente medo, que ela se sente insegura, ela procura logo quem? Os pais. Ela se aproxima, ela se apega aos pais. E aquilo traz paz ao coração dela, né? Refrigério, alívio, porque ela sente seguro. Então, se nós temos vivido aflições e temos sentido medo, pavor, né? Sentido muita insegurança, então isso demonstra que nós estamos precisando nos achegar ao nosso Pai. Porque se eu estiver perto,
o alívio estará no meu coração, a segurança estará no meu coração, porque eu estou perto de quem? Do meu Pai, aquele que me guarda, que me livra, em que eu encontro abrigo, em que eu encontro refúgio. E aqui continua falando, né? Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. E é aqui que é realmente algo que falou muito ao meu coração. Procure descobrir você mesmo. Por que procure descobrir você mesmo? Porque muitas vezes a gente vive dos testemunhos de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente vive daquilo que outras pessoas contam. Talvez nós somos cristãos, somos firmes, estamos ali na igreja, estamos ali, indo todo o tempo. Mas será que eu já experimentei de quem é realmente o Senhor? Será que eu já passei por alguma experiência que me faz ter aquela certeza e a convicção de que eu realmente conheço o meu Pai? E aí, né? Procure descobrir por você mesmo, não por outra pessoa, não pelo testemunho que você ouviu, não por aquele que está ali à sua volta, que você viu ele ter uma experiência com Deus e por isso você acredita. Não pelo que outras pessoas te contam. Nossa, né? Já ouvi que aquele irmão viveu um milagre, que ele sentiu, que ele disse para mim que ele ouviu a voz de Deus claramente. Mas e você? Você já ouviu? Você já experimentou dessa presença? Você já experimentou dessa doçura que é a voz do Senhor? E aqui a Bíblia ela chama, né? O Senhor ele nos chama. Procure descobrir por você mesmo. E aqui é uma tradução mais atual. Mas existem outras traduções, né? Que fala ali, provai, vinde, provai e vede. Então, prove. Você já provou do Senhor? Vim e vede. Você já viu? E para que eu possa ver, para que eu possa experimentar, eu preciso estar perto. Eu preciso buscá-lo. Eu tenho que deixar de viver aquilo que eu ouço, de que é muito bom, porque de fato é. Eu preciso deixar de viver daquilo que as pessoas contam, daquilo que eu vejo, né? Às vezes eu tô lá na igreja e eu vejo aquela manifestação. Que bom, porque só de ver ali a gente já sente alguma coisa. Mas se você já passou pela experiência, você já esteve não só ali de fora observando aquele mover, mas você já esteve lá dentro daquele mover. Você já provou do Senhor? Você já experimentou, né, da bondade? Você já experimentou da voz? Você já experimentou da presença? Você já experimentou daquilo que o Senhor pode fazer? Então, é isso que o Senhor nos chama hoje. Experimente. Experimentar. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. E muitas vezes, né? Às vezes a gente já até experimentou. Mas como somos seres humanos muitas vezes ingratos, o que acontece? A gente às vezes tem uma memória curta e esquece daquilo que Deus já fez, daquilo que eu já experimentei da bondade. Então eu preciso, né, trazer de volta à minha memória tudo aquilo que o Senhor já fez, daquilo que eu já experimentei. Porque talvez estou passando uma fase difícil, né? Às vezes assim acontece aqueles momentos de desânimo, mas aí a Bíblia vem e traz novamente, né? Tudo que é bom, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. Então trazer de volta à minha memória aquilo que eu já experimentei, para que aquele fogo se reacenda e eu falo, não, eu já experimentei um pouquinho. Mas de onde veio aquele pouquinho, tem muito mais que eu posso experimentar. E então começar a buscar para que eu possa então experimentar mais a fundo. São dias difíceis, complicados, mas são dias também que o Senhor ele tem nos chamado para mais, para estar mais perto,
para estar mais próximo, para experimentar daquilo que até hoje, por mais que eu já tenha experimentado um pouco, mas que eu experimente mais. E aí eu lembro daquela passagem da Bíblia que fala sobre o quê? As águas que batem nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. Então, muitas vezes eu já estive com as águas nos tornozelos. Talvez já estive com ela ali nos joelhos. Então, o Senhor nos chama para quê? Para que eu possa mergulhar nessas águas e experimentar de algo que eu ainda não vivi. Com certeza, mesmo aquelas pessoas que já experimentaram muito da presença, muito do que é o Senhor, de quem Ele eu tenho certeza que se formos perguntar para elas, elas vão dizer o seguinte: eu já experimentei, mas eu sei que tem muito mais. Então, quanto que você já experimentou do Senhor? Quanto que você já experimentou do Senhor? E o Senhor nos chama para que você experimente além daquilo que você já experimentou até hoje. Para que você ouça muito mais, para que você o veja muito mais, para que você ouça mais da palavra, para que você se alimente mais, para que você se fortaleça muito mais. E o chamado do Senhor para nós nesses dias, eu creio que é isso, né? Vinde e provai do Senhor. Prove, né? Não pelo que os outros te digam que é bom e que é agradável, mas você provar, você experimentar daquilo que o Senhor tem para você, daquilo que Ele separou para você. E feliz, aqui fala, né? Feliz aquele que encontra segurança nele, que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Então o Senhor já traz essa palavra, né? Aqueles que o temem, aquele que experimenta dele, não tem falta de nada. Então, se temos sentido falta, se temos estado com medo, se temos estado inseguro, então isso é um sinal. É um sinal de que eu preciso me achegar mais, me aproximar mais, experimentar muito mais dele, para que aquela falta que eu sinto seja cessada. Ah, mas é a falta de alguma coisa. Então, se eu estou perto e próximo, ele vai suprir. E aí, trazendo o exemplo da criança de novo, né? Quando o filho tá com medo, tá inseguro, ele vai atrás de quem? Procurar o pai e a mãe. Porque ali perto ele vai se sentir seguro, aquecido, né? Em paz. É o refúgio. E aí, quando o filho está perto do pai, o pai, ele então sabe daquilo que o filho está precisando. Às vezes sem falar, né? Às vezes só do olhar o pai já sabe o que é que o filho precisa. E aí, então, o pai, ele traz algo. Então, às vezes o filho falta alguma coisa. Já você, aqui quem é pai e mãe sabe, mas às vezes a gente vive experiências assim. O filho um dia, muito tempo atrás, falou para você que precisava de alguma coisa. E aí vai passando os dias, né? A gente às vezes não entrega, não dá. E aí, com o tempo vai se passando, o filho até esquece um pouco, né? Deixa de falar pro pai, deixa de falar pra... Aqui acho que tá cortando um pouco, travando um pouco. Mas então o filho às vezes deixa de falar pro pai o que tá precisando. Mas em alguns momentos em que existe uma aproximação, que aquele filho tá perto do pai, aí às vezes o pai vai o quê? E lembra, nossa, meu filho um dia me contou que estava precisando de tal coisa, ele não tocou nesse assunto mais, mas acho que é o momento de dar. Então a aproximação com o Senhor, né? Traz tudo isso. E aí nesse sentido que eu estou dizendo, né? Pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Então, quando nós estamos perto do Senhor, é como um relacionamento de pai e filho. Se eu estou perto, às vezes aquilo que um dia eu contei para Deus que eu queria, que eu precisava, você tá perto, o Senhor fala assim: eu sei o que ele queria, eu sei o que ele está precisando. E aí Deus
traz aquilo que muitas vezes a gente sente, né, que está em falta. Mas, enfim, que nós possamos estar próximos e pertos do Senhor, experimentar mais dele, daquilo que ele, de quem é a pessoa dele, né? Não só daquilo que ele pode dar. Não, não é. Experimentar do Senhor não é experimentar do que ele pode dar, é experimentar dele, da pessoa dele, daquilo que ele pode derramar dele mesmo em nós. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, é isso que faz a diferença de uma pessoa para outra, né? No sentido de aproximação, de ter, né, uma intimidade maior com Deus. Então, que nós possamos ser essas pessoas, aqueles filhos mais chegados, né? Pai não tem preferência. Pai não prefere um mais do que o outro. Mas existe o filho que fica mais perto do pai. Existe o filho que procura mais o pai. Que quer estar mais junto, que quer estar mais perto, né? Que quer se aconchegar mais. E que nós possamos ser esses filhos que nos achegue muito mais. E aí, trazendo para a prática, quando nós somos essas pessoas que estamos perto de Deus, onde nós estamos, nós conseguimos fazer a diferença. E aí tá chegando um dia muito especial, Dia das Mães, né? E quando nós, né, aqui tem homens, aqui tem mulheres, e você sendo pai, você sendo mãe, talvez você sendo aquele que mesmo que não seja o pai ou a mãe, mas aquele que representa, né, essa paternidade, seja homem ou mulher, mas que representa essa paternidade, você que representa uma autoridade sobre a vida aí de uma criança dentro do seu lar. Então, o que nós precisamos quando nós estamos perto do Senhor? Quando nós estamos ali próximos do Senhor, quando nós experimentamos dele, nós não somos a mesma pessoa. E nós não passamos aquilo que de praxe nós costumamos passar para aqueles que estão à nossa volta. Mas se eu estou cheia do Espírito Santo, se eu estou cheia da presença de Deus, o natural é que eu transborde essa presença para aqueles que estão na minha volta. Então, se a sua casa está passando por aflições, se você está com problemas que talvez aos olhos naturais você não vê solução alguma, então eu te convido a viver o versículo aqui 8 do capítulo 34 de Salmos. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Se aproxime do Senhor. Você se aproximando do Senhor, o que você vai transbordar para as pessoas que estão à sua volta nada mais é e nada menos do que a presença dele. Então você como mãe, você como pai, que você possa transbordar a presença do Senhor na sua casa, na vida dos seus filhos, ou você que é filho na vida dos seus pais, no seu ciclo, né, o seu convívio. Então se aproxime do Senhor, ele vai te encher e você vai transbordar do que é dele naquele ambiente em que você está. E a partir de então, esse ambiente com certeza nunca mais será o mesmo. Amém? Então era essa palavra que eu queria compartilhar com você aqui nessa noite. Aproxime do Senhor. Experimente, não pelo que outras pessoas te contam de quem é Deus, de quem é Jesus, mas experimente por você mesmo, por você. Não, eu experimentei, eu sei quem é, eu o conheço. É muito diferente de você, eu ouvi falar que Deus é bom. Não, vai lá, o convite do Senhor para a sua vida hoje é que você experimente por si mesma quem é o Senhor, o quanto Ele é bom e o quanto Ele pode transformar as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. Amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui com você, que você possa ir meditar nela depois abra o Salmo
34, leia ele todo e você vai ver quão poderosa é essa palavra. Ministra aí na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, tá bom? Então vamos só encerrar fazendo uma oração. E eu não vou deixar essa palavra aqui no Instagram salva, tem algumas palavras aí no meu feed que você pode assistir, que você pode curtir, que você pode enviar para alguém que você talvez saiba que precisa ouvir. Mas eu vou deixar essa palavra aqui salva lá no YouTube, Reisla Moraes. Depois você procura lá, tem algumas palavras também, tá bom? Então vamos finalizar com uma oração. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e pelo acesso que nós temos a ela. Senhor, a tua palavra, Deus, ela é poderosa e eficaz. E onde ela é lançada, Senhor, ali, Senhor, ela não volta vazia. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra caia numa terra boa e fértil do nosso coração, para que ela possa produzir frutos que agradam o seu coração, frutos que permaneçam. Pai, que aqui, como a tua palavra diz, procure descobrir por você mesmo, que nós possamos, Pai, descobrir. Que nós possamos ter novas experiências com o Senhor, Pai. Que nós possamos provar de quão poderoso é o Senhor e de quanto o Senhor é bom. E que nós possamos transbordar da Tua presença na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então fica com Deus, Deus abençoe você. Obrigada por estar presente aqui, que ficaram até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Deus abençoe. Então, Deus abençoe você.